Bem, vamos trazendo aqui as informações. Eu falo com o professor Paulo Afonso, ele que faz parte da APP aqui da cidade de Ivaiporã, da região de Ivaiporã, da APP Sindicato. Nós temos também o professor Paulo Afonso sempre participando aí da luta dos professores em todo o estado do Paraná. E nós vamos começar aí o ano letivo, e aí tem algumas questões que a gente precisa debater, né? Como é que vai começar o ano, semana pedagógica, existe um problema aí no SAS, que é o atendimento de saúde que o professor tem, que segundo informações há bastante dificuldade, hora atividade. Então algumas questões que nós convidamos aqui o professor Paulo Afonso para discutir com a gente. Professor Paulo Afonso de Ivaiporã, primeiramente, bom dia. Bom dia, Berimbau. Bom dia, diretores da Nova Era, ouvintes, professores, funcionários. É um prazer muito grande estar falando com todos. E a você pela oportunidade que sempre tem dado a APP Sindicato. Então, como você já disse, meu nome é Paulo Afonso Ribeiro, eu fui presidente do núcleo da APP Sindicato aqui de Ivaiporã, e hoje nós estamos na direção estadual, no Conselho Fiscal da direção da APP Paraná. E nós estamos aqui, então, hoje iniciando aí nas escolas, né, a semana pedagógica, que é a preparação aí para o início das aulas e do ano letivo, no caso 2012. E a semana pedagógica ela é bastante produtiva, que os professores sentam nas escolas para poder fazer aí os seus planejamentos, para poder acertar o início do ano letivo, né? Para começar a montar, por exemplo, aí as ideias do que vai ser feito, do que vai ser trabalhado durante o ano de 2012. Isso é muito importante para poder melhorar, por exemplo, a qualidade de aula, para poder botar, por exemplo, o professor em sintonia com aquilo que ele vai trabalhar durante o ano. E, ao mesmo tempo, né, debater também as questões do próprio professor também na escola, a carreira do professor. Então, nessa semana pedagógica é possível fazer esse levantamento todo. E, ao mesmo tempo, organizar de forma o cronograma das escolas para que o professor trabalhe de forma na formação do aluno, não apenas dentro das disciplinas, da biologia, da matemática, do português, da geografia, mas em si, planejar também trabalhar o indivíduo, a formação completa do indivíduo, para que nós não formemos apenas o geógrafo, o matemático, mas que forme o cidadão com uma visão de mundo, uma visão de sociedade, uma visão de família, e faça com que o indivíduo possa entender a importância que ele tem no contexto de que ele vive, né? E o agente que ele pode ser de transformação. Então a semana pedagógica, ela permite isso. E também, ao mesmo tempo, dentro das nossas lutas, a semana pedagógica permite que os professores comecem a analisar aquilo que deve estar na pauta da luta durante o ano, né, na busca para poder avançar nessas necessidades. Não só corporativista dos professores, mas também naquilo que venha favorecer, por exemplo, a escola, com relação a financiamento, a melhoria da qualidade das escolas, a melhoria da qualidade do trabalho do professor, para que isso possa se tornar em qualidade de aprendizagem para os nossos alunos e a melhoria da educação, não só do Paraná, do Brasil. Agora, professora, nós temos, além dessa questão da semana pedagógica, que é uma preparação importante, algumas questões que no decorrer do ano, a gente vai procurando resolver algumas reclamações dos professores, e aí fica aquela expectativa, como é que começa o ano de 2012 na educação aqui no estado do Paraná. Eu sei que uma das questões aí que os professores têm reclamado é o SAS, que é o plano de saúde aí dos professores. Na verdade, qual que é a dificuldade que os professores encontram hoje nesse plano, o professor? A dificuldade, Berimbau, é o seguinte: na realidade, o SAS, quando ele foi criado, e a gente nota, viu, até que para ter exatamente a dificuldade que ele está tendo hoje. A maioria, não é só os professores, né? Nós, quando falamos de SAS, nós estamos falando do servidor do estado do Paraná num todo, né? São desde os professores, os policiais, o pessoal da área da agricultura, enfim, todos os servidores do estado. O SAS ele deveria atender a necessidade, deveria atender a demanda, as necessidades de cada servidor do estado, mas ele não atende. Desde quando ele foi criado, ele já foi criado com problema. E a gente nota o seguinte: esse plano ele tem que ser repensado, ele tem que ser novamente trabalhado, ele tem que ser descentralizado, para que possa, de fato, dar condições de atender esse pessoal. Mas não é só isso. Ele depende também de uma demanda de investimento do Estado.
Porque o dinheiro que é investido hoje no SAS é um dinheiro que vem do próprio orçamento, que tem dentro da Constituição do Estado, que o Estado deve dar assistência à saúde do servidor do Estado. Só que tem um detalhe, o dinheiro, na minha concepção, é um dinheiro que não está sendo bem gasto, está sendo mal distribuído, né? E com isso, todos os servidores, não só da área da saúde, da educação, da segurança, não tem um atendimento bom como deveria ter. E se trazendo para a questão da área da educação, nós podemos ver o número muito grande de professores e funcionários doentes dentro das escolas, né? E com dificuldade, por exemplo, de executar tratamentos, consultas, né? E a gente nota que o investimento está sendo mal dirigido, ele está sendo mal direcionado, está sendo mal distribuído, tá? E a gente nota, por exemplo, que essa centralização a nível de Estado, ela dificulta uma melhoria na qualidade do atendimento do servidor. Então, um dos pontos, por exemplo, que a APP Sindicato, que o nosso sindicato, por ser um dos maiores aí do Paraná também, lidera o Fórum do Servidor. Portanto, a APP Sindicato está na discussão dos diversos temas dos demais sindicatos. A APP Sindicato ela serve como uma baliza para os demais. Então, nós, dentro do Fórum do Servidor, temos uma função bastante grande. E a APP tem cobrado para que mude, por exemplo, esse sistema de atendimento do SAS para melhorar o atendimento de cada servidor do Estado e a melhoria da distribuição dos recursos que vêm para a saúde do Estado. E isso tem levado certa dificuldade. Nós vemos aí professores com problemas vocais muito graves de saúde, nós temos professores com problemas de doenças mentais, nós temos aí, enfim, a gente for falar aqui, a gente fala o dia inteiro sobre isso. Em todas as áreas da saúde nós podemos ver que o magistério está com problema. Tem muita gente doente, muita gente com licença, e nós temos que reorganizar, nós temos que reestruturar, nós temos que repensar a questão do SAS, visto que é dinheiro público que está sendo gasto, né? E a gente tem que procurar, então, direcionar para que esses gastos venham atender de fato essa demanda e que, de fato, seja bem distribuído, bem atendido e bem gasto esse dinheiro do SAS, do Estado do Paraná. Então, isso tem sido feito. Inclusive, semana atrasada, dia 25 de janeiro, teve um encontro do governo com a APP Sindicato, debatendo as questões, por exemplo, da saúde no Estado, né? E foi mostrado mais uma vez a necessidade, a urgência de se fazer isso, que não dá mais para esperar, que tem que sentar e tem que discutir, tem que acertar essa questão, por exemplo, da saúde, do atendimento da saúde do servidor do Estado do Paraná. Professor Paulo Afonso, nós começamos aí o ano passado com o novo governo, esse já é o segundo ano, e a APP Sindicato, ela já tem uma avaliação do governo Beto Richa, está sendo possível alguns avanços, está difícil a negociação, dá para dar uma nota para o governador Beto Richa e Flávio Arnes em relação à educação no Paraná? Não, quanto a isso está caminhando normal, né? As negociações têm sido boas, têm sido sentadas, têm sido discutidas tranquilamente, sem nenhum problema, né? E, em parte, nós temos visto que nós temos sendo atendidos, né? E ao mesmo tempo, a gente nota que existe, até agora, o governo tem mostrado, por exemplo, uma facilidade das negociações da APP Sindicato com o governo. Então, não temos tido dificuldade em relação a isso. Mas o que a gente cobra não é só isso, a gente cobra são as ações práticas. Por exemplo, sentamos, negociamos aquilo que é possível fazer o mais rápido possível, que a questão do SAS, por exemplo, é uma delas, que são questões emergenciais, são questões que estão aí na ordem do dia, e que a gente nota que precisa ser tomada posição bastante forte. O governo sabe disso, né? Ninguém melhor que o governo sabe disso. Porque os hospitais, por exemplo, nós temos aí esses hospitais que são centralizados, chamada aí de macro-região, e a gente nota o seguinte, para poder atender um pouquinho melhor, eles têm feito terceirização de serviços, e isso tem dificultado. Então, um dos pontos, por exemplo, que o sindicato debate, é que isso termine, que descentralize e que abra mais locais de atendimento no Estado do Paraná e que amplie um pouco mais o investimento de dinheiro. Porque o governo federal, usando esse recurso que está sendo aplicado no Estado, que é na ordem, em torno, se não me falha a memória, na ordem de 110 milhões, né? Mas é preciso mais.
porque esse aí é pouco dinheiro para atendimento. Então, esse dinheiro, o governo precisava também aplicar uma parte maior de dinheiro em cima para melhorar esse recurso e descentralizar. Fazer com que mais hospitais no estado do Paraná venham atender para melhorar as condições de atendimento do servidor que esteja com necessidades, por exemplo, de atendimento na área de saúde. Isso é muito importante, né? Professor, para a gente encerrar aqui, eu queria primeiramente agradecer, mas eu vou deixar espaço ainda para o professor fazer as demais considerações. Queria agradecer a sua participação, pedir para o professor Paulo Afonso que, nesse ano de 2012, o professor participe com a gente, pelo menos uma vez por mês aí, para a gente estar debatendo educação, atualizando aí as informações sobre educação aqui no estado do Paraná. Mas hora atividade, o início das aulas, a obrigação de pais e professores, né? A luta dos professores no Paraná. Então eu queria deixar aqui os microfones à disposição para que o professor pudesse fazer aí as demais considerações. Meu amigo, a PP Sindicato está à disposição de vocês. Se por acaso a gente esquecer desse detalhezinho, dá uma puxadinha de orelha, liga para nós que nós vamos estar à disposição de vocês. Vocês sabem disso. Nós vamos estar aí abertos para o debate e para a discussão. Eu só queria pontuar mais alguma coisinha aqui, com relação à questão da hora atividade. A hora atividade também ela tem uma importância muito grande, por exemplo, para o professor. A hora atividade, ela melhora, por exemplo, ela dá condições do professor dar uns breaks nas escolas para poder fazer isso. Nós já temos hoje. Hoje o percentual é de 20%. Porém, nós temos uma luta maior. Porque a gente sabe, por exemplo, que um dos problemas grandes de estresse também é a falta de tempo da gente sentar e de planejar isso. A correria é bastante grande. Só quem vive sabe, por exemplo, essa correria toda, por exemplo, de 40 horas de aula no estado, e tem gente ainda que trabalha mais do que isso. E a gente sabe da importância dessas horas de atividade para que a pessoa tenha tempo de sentar e planejar o seu trabalho. Nós vimos aí o piso nacional da categoria dos professores sendo aprovado aí pelo MEC, né, e que ainda está tendo dificuldade de ser cumprido. Nós temos aí então que avançar com a questão de hora atividade para 1/3 agora, mas a nossa luta ela prevê 50% de hora atividade para os professores. E nós vimos, por exemplo, que a aprovação do piso nacional, a aprovação, por exemplo, de hora atividade para os professores que não está sendo cumprida, está levando, por exemplo, nós aqui no estado do Paraná hoje, propor, por exemplo, alguma luta. Portanto, dia 9 de fevereiro agora, que todas as escolas, que todos os professores e funcionários saibam, né, nós vamos estar aí nos mobilizando no estado do Paraná, mas não é uma luta do estado do Paraná, isso é uma luta nacional, né? Com aulas de 30 minutos no dia 9, vai ter mobilização em Curitiba, nós vamos estar fazendo esses enfrentamentos. Então, dia 9, ele é bastante importante para nós, para que nós possamos fazer valer aquilo que a lei já existe que determina e que se cumpra, que é esse aumento, por exemplo, aí dos 20%, vai para o 1/3 aí de hora de atividade, né? E que aprovado, inclusive, pelo MEC, pelo governo federal. E essa luta também é engrossa, porque a educação, nós estamos querendo um investimento de 10% do PIB, um investimento de 10% do PIB na educação. Porque a educação no Brasil, há muito tempo ela vem sendo tratada como, por exemplo, gasto, né? E o que se gasta com a educação não é gasto, é um investimento inclusive a longo prazo. Qualquer nação séria, qualquer Estado sério sabe que o investimento na educação do seu povo, ele tem um retorno extraordinário para o próprio Estado e para o próprio país. Portanto, a gente nota o seguinte, a gente está na luta, então, cobrando aí esse 10% do PIB. E em março, se Deus quiser, nós vamos ter uma mobilização nacional. No dia 15 de março, mobilização no Brasil de norte a sul, de leste a oeste, para que a gente possa estar alertando o governo federal, o MEC, os governos dos estados, para essas necessidades, por exemplo, que a educação tem em todo o Brasil e, inclusive, aqui também no estado do Paraná. E eu queria, então, desejar, agradecer você pelo esse espaço que tem dado a nós, né? Aos companheiros que estão nas escolas hoje, professores e funcionários, dizer que é importante essa semana para essa reflexão e, ao mesmo tempo, alertar os companheiros e companheiras que estão na sala de aula hoje, debatendo a semana pedagógica, da importância da mobilização do dia 9 de fevereiro, a importância das mobilizações que vamos ter para frente, inclusive do dia 15 de março, pela CNTE, pela Central Única dos Trabalhadores, né, a nível de Brasil, e a gente então está chamando esses companheiros que venham de fato para essa luta que faz parte, não só para atender a nossa demanda corporativista, mas como atender também uma demanda de melhoria dos pais dos alunos que estão dentro das salas de aula.
Porque esse investimento do PIB não é para reverter salário de professor. Esse investimento do PIB é para melhorar as condições das escolas, melhorar o gasto, ampliar gasto e melhorar as condições da educação a nível de Brasil e nos estados de toda a federação. Então eu gostaria de deixar para vocês aqui um abraço bastante grande e a você, meu irmão, mais uma vez, deixar que o sindicato está à disposição e sempre que precisar de nós vamos estar aí. Tá? A hora que vocês quiserem dar um alô com a gente, pode ligar, e a hora que a gente vê qualquer coisa, vamos ligar para vocês aí. Eu agradeço a vocês, um bom dia, que Deus ajude todos vocês, um bom trabalho e que Deus abençoe a todos.